Essas políticas acabaram descambando em um conjunto de reformas chamadas de Grande Salto Adiante, que ocorreu entre 1958 e 1962 na China. No entanto, o Grande Salto Adiante se revelou um grande salto para o abismo. As reformas feitas pelo Grande Salto Adiante acabaram levando à fome generalizada na China. Cerca de 60 milhões de pessoas morreram de fome. Apesar disso, o governo decidiu não mudar as suas políticas gerais para a economia, apenas alterando aquelas políticas periféricas, políticas de curto e médio prazo tomados pelo plano quinquenal que abrangeu o Grande Salto Adiante, mas não mudando rigorosamente nada. No entanto, em 1976, Mao Tse-tung morre e um novo líder chinês surge, Deng Xiaoping. E aí, novas reformas, essas mudam verdadeiramente a China. Essas reformas são conhecidas hoje como a abertura econômica chinesa. Essa abertura econômica fez com que a China abandonasse as políticas socialistas que nortearam a sua economia desde 1949 até aquele presente momento e fez com que ela adotasse uma política pró-mercado. Apesar de que o Estado continuava a ter uma forte participação na economia. Isso é chamado hoje de capitalismo de Estado, ou como os chineses gostam de chamar, socialismo com características chinesas, que é, ao mesmo tempo em que há um Estado muito forte na economia, há uma forte presença do capital privado. Só que isso não foi para toda a China. Isso foi para locais especiais do território chinês. E esses locais começaram a ser chamados por Xiaoping como ZEEs, Zonas Econômicas Especiais, que hoje são os maiores polos industriais da China. Xangai, Shenzhen, que inclusive fica próximo de um território que até 1997 pertencia ao Reino Unido e que prosperou muito durante a segunda metade do século XX, que é Hong Kong. Hong Kong, inclusive, foi, juntamente com Taiwan, um dos grandes debates de como a China poderia agir geopoliticamente no seu entorno durante os anos 1950 até o ano 2000. A questão de Hong Kong, ela não foi totalmente solucionada, mesmo com o Reino Unido assinando um acordo com a China em 1997, que previa que Hong Kong passaria a ser território chinês propriamente dito a partir de 2047. Por quê? Porque naquele país, diferentemente do que há na China, foi criada uma grande cultura de liberdade, liberdade política, liberdade econômica, e as pessoas em Hong Kong não querem abrir mão de tudo isso, porque existe um fato especial sobre a abertura chinesa em 1976, e que isso é muito interessante, porque apesar da sua abertura econômica, não houve uma abertura política. É tanto que até hoje o único partido legalmente aceito é o Partido Comunista Chinês, tal qual existia durante os tempos revolucionários. Isso faz com que a China seja bastante questionada, tanto interna, só que esses debates
E esses protestos internos são fortemente abafados pelo governo central, o governo de Pequim, quanto externos, feitos pelos chineses que estão no exterior, principalmente vivendo em países como os Estados Unidos e países da União Europeia. Há uma grande comunidade chinesa na Alemanha, por exemplo. Esse comportamento dúbio da China, uma abertura política não feita, mas uma abertura econômica implementada, é um dilema, uma situação dúbia que atrai críticas, mas que também pertence, e nós poderíamos colocar como mais uma situação difícil que a China enfrentou em toda a sua história. A China é um país que enfrentou grandes dificuldades ao longo da sua história durante a Idade Média. Ela foi um grande império, mas que começou a decair quando os europeus chegaram ao extremo leste, ao extremo oriente, no século XVI, mas que reflete todas as decisões políticas que a China tomou a partir daí. A China começou a implementar as suas políticas econômicas de abertura a partir de 1976 e, além da criação das EEs, ela também começou a adotar políticas internas de cooperação entre empresas chinesas e empresas internacionais. Essas políticas nós chamamos de joint venturing, que é quando uma empresa de um país se junta com uma empresa estrangeira, há um contrato de fornecimento de tecnologia entre a empresa estrangeira e a empresa nacional, e a empresa nacional acaba absorvendo esse conhecimento e servindo como uma plataforma de venda dos produtos dessa empresa estrangeira dentro de um território nacional. A globalização traz mais pontos positivos ou pontos negativos? Acredito que ela traga mais pontos negativos. Porque se nós olharmos hoje, tanto os países industrializados quanto os países não industrializados, a globalização trouxe reflexos muito negativos para essas sociedades. Veja o exemplo dos países industrializados. Depois que dezenas de milhares e até milhões de pessoas, migrantes e refugiados, se deslocaram para essas nações, houve o crescimento de ideologias nacionalistas de extrema direita que fizeram com que esses países adotassem políticas migratórias mais restritivas e restrições, inclusive, de direitos para os seus próprios cidadãos. Então, a extrema-direita, na Europa e nos Estados Unidos, ela sempre viveu à margem do sistema político e sem grande representação. Quando houve o avanço e, posteriormente, a colocação do neoliberalismo como teoria de economia política dominante, havia um controle da centro-direita e da direita moderada nos parlamentos do mundo inteiro. E também existia uma grande quantidade de líderes de centro-direita e da direita moderada nos governos do mundo. Falei de Reagan, falei de Thatcher. Eles são os principais exemplos. E o que é centro-direita? A centro-direita é aquela parte da direita que acredita que os costumes devam ser conservados, acreditam que tem de haver uma economia de livre mercado, mas, ao mesmo tempo em que defendem isso,
eles não são tão radicais no seu pensamento sobre restrição de direitos, sobre, por exemplo, casamento LGBT, sobre liberação do aborto, sobre política de drogas. Você vê, por exemplo, em alguns estados americanos, a centro-direita, a direita moderada, inclusive apoia legislações pró-aborto, pró-legalização das drogas. Então, são políticos que são identificados como conservadores e liberais, mas ao mesmo tempo eles são mais abertos à concessão de direitos e a algumas liberdades, como a legalização das drogas, para os cidadãos de seus países. Essa é a centro-direita, a direita moderada. A extrema-direita, ela é conservadora, tem uma parte que é liberal, apesar de que nós estamos vendo em alguns países, como por exemplo, na França, que a extrema-direita ela tem se posicionado economicamente de forma estatista. Inclusive, há um certo diálogo entre o pensamento econômico da extrema-direita e da centro-esquerda, a esquerda moderada na França, porque eles defendem o mesmo plano econômico, uma presença forte do Estado na economia, apesar de haver um capital privado muito forte. Então, só voltando àquilo que eu falei anteriormente, a ascensão dessas ideologias estranhas às democracias ocidentais, como as ideologias norteadas pela extrema-direita, faz com que haja uma política de restrição de direitos e, consequentemente, uma política mais fechada